Saudamos a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos estudar hoje com vocês o capítulo 7 de Daniel. A visão dos 4 animais simbólicos. O livro de Daniel apresenta 4 esboços proféticos. O capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8 e capítulo 11. Eles cobrem praticamente os mesmos períodos. A diferença é que um avança no tempo progressivamente, acrescentando detalhes que não foram expostos no capítulo anterior. A repetição de assuntos importantes é um bom método de ensino. O capítulo 2 serve de base para as revelações do capítulo 7. Quem já estudou o capítulo 2, as profecias de Daniel apresentam estas características. Ele repete para poder progredir no tempo. As repetições servem para confirmar o que já foi revelado e para preparar a mente do estudante da profecia para as novas e mais abrangentes verdades que serão reveladas. Cada esboço profético, capítulo 2, 7, 8, 11, cada esboço profético mostra uma progressão no tempo. Descortina-se diante de você o futuro e são revelados detalhes que somente o onisciente de Deus poderia saber. O capítulo 2 começa com o Império de Babilônia, a estátua de Nabucodonosor, com a cabeça de ouro, começando com Babilônia, e vai então até o ano 476, quando então acaba o Império Romano do Ocidente. E então aparece a pedra que representa a volta de Jesus. O capítulo 7 não para no ano 476, ele avança até o ano de 1798. E o capítulo 8 não para em 1798, avança até 1844. E o capítulo 11 não para em 1844, ele avança até a volta de Jesus, a ressurreição geral dos salvos. Portanto, as profecias de Daniel, elas vão avançando no tempo, dando mais detalhes. Vamos começar então o capítulo 7 com o verso 1, onde diz: No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante os seus olhos, quando estava no seu leito. O primeiro ano de corregência de Belsazar com seu pai Nabonidos corresponde mais ou menos ao ano 553 a.C. Esta foi praticamente a primeira visão de Daniel, considerando que a visão do capítulo 2, quem deu foi Deus para Nabucodonosor, não para Daniel. Considerando que também a visão do capítulo 4 foi Deus quem deu Nabucodonosor. A primeira visão que foi dada diretamente a Daniel foi exatamente a do capítulo 7. Capítulo 7, versos 2 e 3. Nós lemos: Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Vocês sabem que a profecia usa um sistema de código profético. A profecia é apresentada em símbolos que devem ser interpretados pela própria Bíblia. Ventos em profecia simbolizam guerras ou destruição. Isto está em Jeremias capítulo 49, versos 36 a 38. Mar ou águas em profecia simbolizam povos e multidões. Isto está lá em Apocalipse capítulo 17, o verso 15. Animais em profecia simbolizam reinos e reis. Isto está em Daniel capítulo 7, verso 17 e 23. Um dia em profecia equivale a um ano. Isto está em Ezequiel capítulo 4, verso 6. Estrelas em profecia simbolizam anjos. Isso está em Apocalipse 1, verso 20. Mulher virgem simboliza igreja verdadeira. Isso está em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 2. Mulher prostituta simboliza igreja falsa. Isso está em Apocalipse 17, verso 2. Ainda hoje as nações usam animais para representarem a nação. Por exemplo, os Estados Unidos da América do Norte é simbolizado por uma águia. A Rússia é simbolizada por um urso. O Japão é simbolizado por um fazão. A Bíblia fala que Deus é constante. Malaquias 3,6 diz: Eu, o Senhor, não mudo. Hebreus capítulo 13, verso 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
E assim também acontece com os símbolos proféticos. Eles são constantes, eles não mudam. É a própria Bíblia que interpreta a Bíblia. Daniel viu os ventos agitados no mar grande. Ventos são guerras, e mar grande são multidões e povos e nações. Portanto, o que Daniel viu foram guerras entre as nações. E ele viu 4 animais, ou seja, 4 reinos, porque a própria Bíblia interpreta os animais como sendo reinos. Então ele viu 4 reinos surgindo no meio das nações que estavam agitadas pelas guerras. 4 animais. Vamos ler agora o capítulo 7 e o verso 4. Verso 4 em diante. E o primeiro era como o leão, e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Verso 5. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Verso 6. Depois disto, eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. 4 animais. O primeiro, o leão. O segundo, o urso. E o terceiro, o leopardo, com 4 cabeças. E o 4º animal, um animal terrível, com 10 pontas, 10 chifres. Queridos, o leão tinha 2 asas. Asas em profecia simbolizam velocidade. As escavações arqueológicas feitas em Babilônia ainda mostram hoje muitos leões com asas gravados nas paredes da antiga cidade de Babilônia. O urso simbolizava Medo-Pérsia. O leão, Babilônia, que dominou o mundo até o ano de 538. Em 538, a Medo-Pérsia dominou Babilônia e começou a dominar o mundo. Portanto, o urso simboliza a Medo-Pérsia. Lembram-se vocês da estátua do capítulo 2? Lá a cabeça de ouro representava Babilônia. Aqui no capítulo 7, o leão representa Babilônia. Lá o peito e os braços de prata representavam a Medo-Pérsia. Aqui o urso representa a Medo-Pérsia. Lá o quadril de bronze representava a Grécia. Aqui o leopardo com 4 cabeças e com 4 asas representavam a Grécia. E lá as pernas de ferro representavam o Império Romano. Mas aqui o animal terrível com dentes de ferro, com 10 chifres, representam Roma. Deus repetiu a profecia do capítulo 2 no capítulo 7. Só que o capítulo 7 nos dá mais detalhes desta profecia. Por exemplo, quando fala do leopardo, fala que ele tinha 4 cabeças. No capítulo 7 é especificado que estas 4 cabeças representam os 4 reinos que surgiriam na Grécia com a morte de Alexandre o Grande. No ano 331, Alexandre o Grande dominou o mundo, mas com 33 anos ele morreu e deixou todo o seu império para os seus 4 generais. Quem eram os 4 generais de Alexandre? Cassandro, Seleuco, Lisímaco e Ptolomeu. Cassandro ficou com a Macedônia, Seleuco ficou com a Mesopotâmia e com a Síria, Lisímaco ficou com a Ásia Menor e Ptolomeu ficou com o Egito e sul da Síria. Esses 4 cabeças que representavam a divisão do Império da Grécia em 4 partes, mostrou o enfraquecimento da Grécia. Depois do terceiro animal, veio o grande e terrível animal, o 4º, com dentes de ferro e com 10 chifres. O 4º animal é o 4º reino da terra, Daniel capítulo 7, verso 23. Abra sua Bíblia em Daniel 7, 23 e vamos ler ali. O 4º animal será o 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Daniel 7, 23. O 4º animal representa então Roma,
que no capítulo 2 é representada pelas pernas de ferro. Roma dominou o mundo do ano 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo. Os 10 chifres que estavam neste quarto animal simbolizam as 10 nações da Europa dividida. O mesmo que os 10 dedos da estátua do capítulo 2 representavam as 10 nações que surgiram do fracasso do Império Romano. Surgiram as 10 nações da Europa. Aqui no capítulo 7, as 10 nações são representadas pelos 10 chifres do quarto animal. No livro de Daniel se expõe uma cadeia profética que começou nos dias de Daniel e se prolonga até o tempo do fim. É importante notar que as profecias de Daniel começam com o tempo de Daniel, em que Daniel vivia. Não começa antes de Daniel. Um princípio profético que tem que ser respeitado é que a profecia tem que ser entendida do tempo do profeta para frente. A profecia dada começa do tempo do profeta para frente e não para trás. Antes do profeta, já não é mais profecia, já é história, já aconteceu. A profecia vai do tempo do profeta para frente. Por isso o capítulo 2 começa com Babilônia, no tempo de Babilônia, em que Daniel estava lá. O capítulo 7 começa ainda com Babilônia. Mas quando você chega no capítulo 8, a profecia começa com Medo-Pérsia. Porque no capítulo 8 a Babilônia já tinha caído. Então a profecia não começou mais com Babilônia no capítulo 8. Porque Babilônia já era passado. Entenderam? Esse é um princípio de interpretação profética. Vamos ver aqui o mistério do quarto animal. Vamos ler a partir do verso 8. A partir do verso 8. Estando eu considerando os chifres, eis que entre eles subiu um outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Um chifre pequeno começou a surgir no meio dos 10 chifres. E sabem, queridos, este chifre pequeno, como quem não queria nada, foi crescendo, crescendo, se tornando forte, forte, e derrubou 3 dos primeiros 10 chifres. Se caíram 3 dos primeiros 10, ficaram quantos? 7. Exatamente, meus queridos, o Império Romano, quando entrou em fracasso, em falência, no ano 476, surgiram as 10 nações da Europa. Porém, essas 10 nações, umas eram fortes, outras eram fracas. Quais eram essas 10 nações? Os alamanos, que hoje são conhecidos como alemães, os francos, conhecidos como os franceses, os burgúndios, conhecidos como suíços, os suevos, conhecidos por portugueses, não é? É Portugal. Vândalos é uma tribo da África destruída pelo chifre pequeno. Os vândalos foram destruídos pelo chifre pequeno. Os visigodos representam hoje os espanhóis. Os saxões representam hoje os ingleses. Os ostrogodos não existem. É um outro chifre que foi derrubado pelo chifre pequeno. Os lombardos representam hoje a Itália. E os érulos é o terceiro chifre que foi derrubado pelo chifre pequeno. Então são 3 chifres derrubados pelo chifre pequeno. Érulos, vândalos e ostrogodos. São tribos que não existem mais. Daquelas 10 permanecem hoje 7. E aqui nós lemos no capítulo 7, verso 21 e 25. Capítulo 7, verso 21 e 25. Eu olhava, e eis que o chifre pequeno fazia guerra contra os santos, e os vencia. Estão vendo aí o capítulo 7, verso 21? A ponta pequena, que derrubou 3 para poder crescer e se fortalecer, não ficou somente fazendo guerra contra aquelas pontas, as 3 que foram derrubadas, destruídas, começou também a fazer guerra contra os santos do Altíssimo. E diz ainda o verso 22, até que veio um ancião de dias e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Verso 23, disse assim, o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra e pisará aos pés e fará em pedaços. E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis,
E depois dele se levantará um outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. E o verso 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo. A diferença deste chifre pequeno, que derrubou e destruiu os érulos, os vândalos e os ostrogodos, a diferença é que este poder, ele começou a mexer com o povo de Deus. E falar com arrogância. E proferirá palavras contra o Altíssimo. E destruirá os santos do Altíssimo. E cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. O chifre pequeno, ele nasceu de Roma imperial. E para poder crescer, derrubou 3 dos primeiros 10. A história registra que essas 3 tribos pertenciam ao ramo ariano do cristianismo, que não aceitava a doutrina da Trindade e estava sempre em conflito com a igreja de Roma e ameaçando a supremacia papal. Quem seria esse chifre pequeno? Se essa pergunta for feita para um professor de história, ele provavelmente dirá qual foi o poder que destruiu os érulos em 493. Se você entrar na enciclopédia, mesmo na internet, e procura lá, érulos foram destruídos em que ano? 493. Quem destruiu esta tribo? Você vai descobrir quem é o chifre pequeno. Os vândalos foram destruídos pelo chifre pequeno no ano 534. E os ostrogodos foram derrotados no ano 538. A profecia fornece muitos sinais que identificam o chifre pequeno. O bispo de Roma considerava ser seu dever eliminar as dissidências heréticas e Clovis, o rei franco, convertido ao catolicismo em 496, colocou sua espada e o seu exército a serviço da igreja de Roma, forçando as demais tribos a se submeterem ao poder papal. O poder papal não tinha exército próprio, mas ele tinha o exército franco à sua disposição, porque o rei franco se converteu ao papado e colocou a sua espada e o seu exército a serviço do poder papal. E ele começou a guerrear contra as outras tribos, forçando-as para que também se convertessem ao papado. Vamos agora analisar 10 pontos que identificam o chifre pequeno. Primeiro ponto, a localização dele. De onde surgiria o chifre pequeno? A Bíblia diz no capítulo 7, verso 8, capítulo 7, verso 8, diz assim, leia comigo. Estando eu considerando as pontas, ou seja, os chifres, os 10, eis que entre eles subiu outra ponta pequena. Onde surgiria a ponta pequena? No meio dos 10. Onde estavam os 10 localizados? Na Europa. Então você identificou o local onde surgiria o chifre pequeno. Agora, o segundo ponto, irmãos. Quando surgiria o chifre pequeno? Agora vejam o capítulo 7 e o verso 24. Capítulo 7, verso 24. E quanto àqueles 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. E depois deles se levantará outro. Quando é que surgiria o chifre pequeno? Depois dos 10. Quando acabou o Império Romano do Ocidente? 476. E surgiram as 10 nações da Europa. 476 para frente. Quando surgiria o chifre pequeno? Depois de 476. Esse é o tempo em que surgiria. Agora, qual seria o tamanho deste chifre? Você pode ler no capítulo 7, verso 8. Capítulo 7 e o verso 8. Estando eu considerando os chifres, eis que entre eles subiu um outro chifre pequeno. Então, é um chifre pequeno, é um poder pequeno, aparentemente o menor da terra. Aparentemente o menos ofensivo, o menos perigoso. Aparentemente é um reino pequeno. Existe um reino na terra que é o menor do planeta Terra. Em número de pessoas que ali vivem, é o menor em extensão de terra, porque são somente 44 hectares. Agora vamos ver um outro ponto que identifica o chifre pequeno. Destruiu 3 reinos daqueles 10. Capítulo 7, verso 8. Estando eu considerando o chifre, os 10, eis que entre eles subiu
outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos chifres primeiros foram arrancados. Outra característica do chifre pequeno, ele destruiria 3 daqueles 10. A história confirma, queridos, que o Vaticano, o bispo de Roma, destruiu as 3 tribos arianas. As 3 tribos arianas eram érulos, vândalos e ostrogodos. E eles foram destruídos no ano 493, érulos. No ano 534, vândalos. E no ano 538, ostrogodos. Uma quinta característica do chifre pequeno. Falava com arrogância. Onde está isso? Capítulo 7, verso 8. No final do verso 8 diz: e eis que nesta ponta, neste chifre, havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente, que falava insolentemente, que falava com arrogância. Queridos, existe um poder na terra que fala com insolência, e que fala com arrogância, e que se proclama Deus na terra. A sexta característica, ele é um poder religioso e civil. Onde diz isso? Capítulo 7, verso 24. Leia comigo. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros. A ponta pequena, o chifre pequeno, representa um reino pequeno que surgiria no meio dos 10, destruiria 3, e que seria um reino diferente dos outros 10. Porque os outros reinos eram reinos civis, poder civil. Mas este reino seria um poder religioso e civil. E procuraria lutar contra os santos do Altíssimo, contra Deus Altíssimo, e atingiria a própria lei de Deus, diz o verso 25. Uma outra característica, a sétima, capítulo 7, verso 25. Este poder fala contra Deus. São 10 características. Nós estamos na sétima, capítulo 7, verso 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Os outros reinos não proferiram palavras contra o Altíssimo, mas este é diferente. Ele reivindica poder religioso, se proclama Deus na terra, e ele fala contra Deus. Falará contra o Altíssimo. Falaria coisas blasfemas, falar coisas grandiosas a respeito de si mesmo, querer ser mais do que é. O bispo de Roma pretende ocupar o lugar de Deus na terra, e isso é uma blasfêmia. A Bíblia define blasfêmia pelo ato de tomar para si atributos que pertencem somente a Deus. Lembram-se vocês quando Jesus perdoou pecados? Os judeus disseram blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão Deus? No caso de Jesus não foi blasfêmia, porque Jesus é Deus e ele pode perdoar pecados. Mas a Bíblia define blasfêmia como alguém que exerce poderes ou atributos que pertencem a Deus. Isso é blasfêmia. Existe um poder na terra que reivindica a autoridade de perdoar pecados, de ser adorado. Só Deus pode ser adorado. E se um poder terreno aceita ser adorado, aceita que pessoas se ajoelhem na frente dele, ele está cometendo blasfêmia. Se um poder terreno lança sua mão contra a lei de Deus e tenta mudar a lei de Deus, alterar a lei de Deus, ele está mexendo com algo divino. Isso é blasfêmia. Vamos ver uma próxima característica, a oitava. A Bíblia diz no capítulo 7, verso 25, que seria um poder perseguidor. Vamos ler o verso 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo. Destruirá os santos do Altíssimo. Seria um poder perseguidor. Este poder lutaria contra Deus e contra o povo de Deus. O povo de Deus seria perseguido e morto por este poder. A perseguição dos cristãos começou com Roma pagã e depois continuou com Roma papal. Em nome da religião, Roma papal matou mais de 50 milhões de homens e mulheres. As inquisições romana, espanhola, inquisições jesuítas contra os huguenotes, contra os valdenses, os albigenses, matou no total mais de 50 milhões de homens e mulheres. Em toda a história do nosso planeta, nenhum outro poder matou tantas pessoas.
Esses mártires cristãos foram mortos pela Inquisição romana, espanhola, valdense, huguenote, e pelo massacre terrível conhecido como a Noite de São Bartolomeu na França. Foi uma noite de massacre contra os cristãos. Esses são somente alguns poucos exemplos de como Roma papal se embriagou com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, como está escrito em Apocalipse 17, verso 6. A profecia diz que o papado se embriagou com o sangue dos santos de Deus. Para maiores detalhes, você pode pesquisar sobre os mártires que foram mortos pelo papado. Existe um livro, Livro dos Mártires. Esse é o título do livro. A nona característica deste poder é que ele mudaria a lei de Deus. Daniel 7:25 diz assim: cuidará em mudar os tempos e a lei. Primeiro a Bíblia mostra os 10 chifres, os 10 reinos que surgiriam de Roma, que é o quarto animal do capítulo 7. Depois mostra um chifre pequeno surgindo no meio dos 10 e derrubando 3. E então mostra que este chifre pequeno foi crescendo, ficando forte, e começou a falar contra Deus e perseguir os santos de Deus. E então a Bíblia mostra que eles tentaria mudar os tempos e a lei de Deus. Queridos, este poder ousaria tocar na lei de Deus os 10 mandamentos, escritos pelo próprio dedo de Deus. Porque a Bíblia diz em Êxodo capítulo 20, versos 3 a 17, e Deuteronômio capítulo 4, verso 13, que foi Deus quem escreveu os 10 mandamentos. O Espírito Santo escreve essa mesma lei de Deus nos corações de todos os que amam a Jesus. A profecia se cumpriu com exatidão. Na lei de Deus só existe um mandamento que fala do tempo santo. O único mandamento que fala do tempo é o quarto mandamento, que fala: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás. Está falando de tempo. E farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Está falando de um tempo santo, de um tempo sagrado, de 24 horas sagradas que existem no 7º dia da semana. E a Bíblia diz que este poder colocaria o dedo para destruir a lei de Deus e mudar o mandamento que fala do tempo, as 24 horas do sábado. O 7º dia da semana são santas ao Senhor. Mas Roma papal escolheu o domingo, Sunday, dia do sol, para ser santificado no lugar do sábado bíblico. A profecia não poderia ser mais clara. A 10ª característica deste poder é que ele perseguiria o povo de Deus. Verso 25, capítulo 7, verso 25. Por um tempo, tempos e metade de um tempo. Um tempo, um ano. Tempos, plural, 2 anos. Metade de um tempo, meio ano. 1 ano, mais 2 anos, mais meio ano são 3 anos e meio. 3 anos e meio de 360 dias. O ano profético é de 360 dias. 3 anos e meio de 360 dias equivalem a 1.260 dias. 1.260. Um tempo equivale a 1 ano, 2 tempos a 2 anos e meio tempo a meio ano. Isto é especificado, esclarecido na palavra de Deus em Apocalipse capítulo 12, verso 6. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12, verso 6. Lá em Daniel 7, 25, diz que o povo de Deus seria perseguido por um tempo, tempos, metade de um tempo. Mas onde a Bíblia diz especificamente que esse tempo, tempos, metade de um tempo, são 1.260 dias. Em Apocalipse capítulo 12, verso 6. Vejam que a própria Bíblia explica a Bíblia. Capítulo 12 de Apocalipse, verso 6. E a mulher fugiu para o deserto. Quem é a mulher? É a igreja de Deus. Ela fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1.260 dias. Então aquele tempo, tempos e metade de um tempo, são 3 anos e meio. E o Apocalipse esclarece dizendo que são 1.260 dias. Quer mais claro do que isso, querido irmão? A profecia de Daniel e de Apocalipse, elas se completam. Elas se completam. Em profecia, um dia equivale a 1 ano. Isso está em Ezequiel capítulo 4, verso 6. Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 4 e o verso 6.
Em profecia, um dia equivale a um ano. Aqui lemos. E quando cumprires estes, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito e levarás a maldade da casa de Judá por 40 dias. Um dia te dei para cada ano. Um dia te dei para cada ano. Em profecia, um dia equivale a um ano. Quando os espias, os 12 espias enviados por Moisés para espiar a terra que manava leite e mel, eles estiveram visitando e olhando aquela terra maravilhosa por 40 dias. E quando eles voltaram com um relatório muito ruim, muito negativo e desanimador. E disse, nós nunca vamos entrar lá, porque o povo é gigante, as cidades são fortificadas, nós nunca vamos conseguir entrar lá. E Deus ficou muito triste por aquele relatório tão negativo, tão desanimador. E Deus disse, pois bem, vocês estão dizendo que nunca vão entrar lá, não vão entrar mesmo. Vocês rodearam a terra que manava leite e mel por 40 dias. Um dia para cada ano. 40 anos. Vocês vão voltar para o deserto. E vão vaguear pelo deserto por 40 anos. Até que todos os incrédulos morram. Somente os seus filhos vão entrar lá. Só os filhos entraram lá. Mas daquele povo incrédulo, eles não entraram. Somente Josué e Calebe. Queridos, em profecia, um dia equivale a um ano. 1260 dias, de Apocalipse 12, verso 6, que a mulher, a igreja de Deus, estaria sendo perseguida, e Deus a colocou longe dos olhos do dragão. Deus a protegeu durante os 1260 dias, que são 1260 anos. Quando começou esse período dos 1260 anos? A Bíblia diz em Daniel capítulo 7, irmãos. Volte lá para Daniel capítulo 7. A Bíblia diz que antes de destruir os santos do Altíssimo, antes de perseguir os santos do Altíssimo, o chifre pequeno teria que primeiro destruir 3 das 10 tribos. Nós já dissemos que os érolos, e os vândalos e os ostrogodos foram destruídos. Em 538, os ostrogodos foram derrotados. Então começou a supremacia papal da Idade Média, começou em 538, quando não tinha mais inimigos. Todas as tribos estavam submissas ao poder papal. E começou a supremacia papal. 1260 anos. Se você somar 538 com mais 1260, você chega em 1798. Em 1798 ocorreu a guerra contra o Vaticano. Vocês se lembram que nós dissemos que a França foi quem emprestou seu exército para que as guerras papais fossem guerreadas e que todas as tribos se submetessem ao poder papal com a espada e com o exército da França. Isso durou cerca de 1000 anos, queridos. Mas em 1789 surgiu a Revolução Francesa com Napoleão Bonaparte. 1789. E então, em 1798, Napoleão Bonaparte deu ordem ao seu general Berthier. Ele invadiu Roma, prendeu o Papa Pio VI e o levou preso para a França. 1798. Exatamente quando se cumpriram os 1260 anos da supremacia papal, mencionada em Daniel 7, 25, e mencionada também em Apocalipse capítulo 12 e o verso 6. No dia 10 de fevereiro de 1798, 10 de fevereiro, por ordem de Napoleão Bonaparte, o general francês Alexandre Berthier entrou com o exército em Roma, proclamou o fim do domínio político do papado, confiscou todas as propriedades do Vaticano e levou o Papa Pio VI preso para a cidade de Valença, na França, onde ele morreu no ano seguinte, com a idade de 82 anos. Queridos, o Papa Pio VI foi substituído pelo Papa Pio VII, mas continuou preso. O Papa se recusou de aparecer publicamente durante esse período em que eles perderam o domínio. Em 1870, eles perderam também os estados papais. Os estados papais eram cerca de 20 cidades. Em 1870, eles perderam os estados papais. Em 1798, ele perdeu a supremacia papal.
Em 1870 ele perdeu os estados papais. Deixou de ser um estado. Percebam que o papado perdeu duas coisas. A supremacia religiosa, que acabou em 1798 com a prisão do Papa, mas ele continuou tendo os estados papais, rendendo impostos. As 20 cidades. Em 1870 ele perdeu essas 20 cidades. Mas, queridos, no ano de 1929, no dia 11 de fevereiro de 1929, foi devolvido ao Papa Pio XI o reino, o Estado do Vaticano. Nesse dia, 11 de fevereiro de 1929, Mussolini e Cardeal Gaspari assinaram o tratado chamado Tratado de Latrão. O Tratado de Latrão foi assinado devolvendo o status de Estado para o Vaticano. Através do Tratado de Latrão, o papado recuperou o poder civil e recuperou o reino, mas não recuperou a supremacia papal. A supremacia papal ainda não foi recuperada, e só será recuperada quando o decreto dominical for imposto de forma universal e todos os reinos da terra se submeterem ao poder papal através da observância do Sunday, do domingo, em adoração ao Deus Sol. Então ele terá recuperado a supremacia perdida. A supremacia da Idade Média durou 1260 anos e acabou em 1798. Mas ele não recuperou esta supremacia ainda. O que aconteceu em 1929? Ele recuperou o Estado papal, o Estado do Vaticano. A supremacia ainda está no futuro, quando sair o decreto dominical deste país, Estados Unidos, e se espalhar pelo mundo todo. Então, a ferida mortal estará curada de uma vez por todas. Você pode abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. Vamos ver sobre a ferida mortal que foi contra o poder papal no ano de 1798. Capítulo 13 de Apocalipse e o verso 3. Capítulo 13, verso 3. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. A ferida mortal foi em 1798, e ela começou a ser curada em 1929. O que aconteceria de 1929 para cá? Verso 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Percebam, queridos, que existe uma perseguição profetizada para o tempo do fim. Novamente, o chifre pequeno, tendo a ferida mortal curada, voltará a fazer guerra contra os santos do Altíssimo no tempo do fim. A ferida mortal, mencionada no capítulo 13, verso 3, será curada. Começou a cura em 1929, mas vai se completar a cura com a saída do decreto dominical. E então, quando toda a terra estiver santificando o domingo, terá sido abolida a lei de Deus da face da terra. E a lei de Deus representa o caráter de Deus. Essa é uma blasfêmia contra Deus. Então todas as nações da terra se inclinarão diante do poder papal, mas um povo chamado povo remanescente de Deus não se inclinará. E aqui diz que este poder fará guerra contra os santos do Altíssimo no tempo do fim. Verso 7, capítulo 13 de Apocalipse, verso 7. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Vamos ter mártires, vamos ter homens e mulheres derramando o seu sangue por amor a Jesus como testemunhas fiéis e verdadeiras. Mas o sangue desses mártires servirá de semente para a conversão de dezenas e de milhares de outros que vão se converter pelo testemunho dos mártires. Mas nós teremos, por isso diz aqui, foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua, e nação. Qual é a nação que vai ficar e que vai escapar do poder papal? Nenhuma. Ele vai dominar todas e tudo. Só o povo de Deus, que guarda os mandamentos de Deus, não se dobrará, não se curvará. Queridos,
Nós vimos, através da profecia do capítulo 7, que todas aquelas características mencionadas identificam o poder papal como sendo o chifre pequeno. De onde vem toda esta autoridade papal? De onde vem todo este carisma papal? Vocês percebem que os presidentes e governos, eles marcam na sua agenda, marcam uma visita ao Vaticano. Tão logo um presidente é eleito, ele marca uma visita ao Vaticano. Na morte de João Paulo II, mais de 100 países tiveram seus representantes ali. Só dos Estados Unidos tivemos ali o presidente mais 2 ex-presidentes. Por que existe esse poder que atrai o mundo para o Vaticano? Quem deu ao bispo de Roma a autoridade, o poder e o trono? Vamos ler a Bíblia. Apocalipse 12, verso 9. Apocalipse capítulo 12, verso 9. Vamos ler. E o dragão, e foi precipitado o dragão, a antiga serpente, chamado o diabo e Satanás, que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. A Bíblia diz que o dragão é a antiga serpente. Então o trono do dragão é o trono da serpente. Agora vejam o capítulo 13. Capítulo 13 e o verso 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. Estão percebendo que o poder papal, ele tem uma mescla de Babilônia, de Medopérsia, de Grécia e de Roma. Quando João viu subindo do mar, uma besta que subia do mar, que Apocalipse capítulo 13 fala da besta que subiu do mar. Ele viu que esta besta é um reino que tem um pouco de Babilônia, um pouco da Medopérsia, um pouco da Grécia, um pouco de Roma. É um sincretismo religioso. Por isso diz aqui no verso 2, capítulo 13, verso 2. A besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés eram como de urso, e a sua boca como de leão. E quem lhe deu o poder? O dragão lhe deu o poder, e lhe deu o trono, e lhe deu grande poderio. O dragão, no capítulo 12, verso 9, é identificado como sendo a antiga serpente. O trono papal, onde se localiza hoje o Vaticano, foi um presente dado pelo dragão. O brasão papal, exposto no Museu do Vaticano, é uma serpente com asas. Por que um poder religioso escolheria como símbolo seu o dragão com asas? Porque ele recebeu o seu trono, o seu poder do dragão. É muito estarrecedor saber que o papado recebeu o seu poder e a sua autoridade e o seu trono diretamente do dragão serpente. Satanás foi expulso do céu porque ele queria ser adorado como Deus. E uma vez que tomou posse do planeta Terra, ele implantou na Terra um sistema de adoração a si mesmo, tão bem camuflado que poucos o reconhecem. Vamos ler para vocês algumas das blasfêmias papais. Eu vou ler para você o que está no dicionário eclesiástico Ferrari, no tópico intitulado Papa. Lá diz assim: o Papa é de tão grande dignidade, tão exaltado, que ele não é um homem, mas Deus e vigário de Deus. O Papa é chamado Santíssimo porque se presume corretamente que ele seja tal. Unicamente o Papa é merecedoramente chamado pelo nome Santíssimo, porque ele somente é vigário de Cristo, que é a fonte e plenitude de toda a santidade. Ele é da mesma forma o divino monarca e supremo imperador e rei dos reis. Por isso o Papa é coroado com uma coroa tríplice, sendo o rei do céu e da terra e das regiões inferiores. Tudo isso é blasfêmia. Outra blasfêmia. No dicionário católico, no artigo intitulado O Papa. O Papa é de tão grande autoridade e poder que ele pode modificar, mudar ou interpretar mesmo as leis divinas. O Papa pode mudar a lei divina, visto que o seu poder não é humano, mas divino. E ele atua como vice-regente de Deus sobre a terra, com os mais amplos poderes de ligar e desligar as suas ovelhas. Queridos, a primeira lei dominical saiu no dia 7 de março de 321. Um esforço satânico de destruir a lei de Deus. A primeira introdução da lei dominical foi feita por Constantino o Grande.
e depois foi sancionada pela igreja no concílio de Laodiceia em 336. Entre os anos de 354 e 360 da nossa era, foi também estabelecido o dia 25 de dezembro como sendo o Natal, a data comemorativa do nascimento de Jesus. Queridos, nós temos hoje a profecia revelando de uma forma clara, de uma forma nítida, quem é o chifre pequeno, por que ele é adorado no mundo, de quem ele recebeu o poder e o trono, e o que ele pretende fazer com a lei de Deus, e a guerra que ele fará contra os santos do Altíssimo no tempo do fim. Mas Deus tem um povo na terra, que não se curva diante do anticristo. Eu quero que você leia agora comigo, Apocalipse capítulo 14, e o verso 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Primeiro, capítulo 13, mostra o mundo todo adorando o poder papal e aceitando o sinal da besta. Depois, a Bíblia mostra no capítulo 14 um povo pequeno, remanescente. No capítulo 14, verso 12, chama este povo de: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Estes não dobraram seus joelhos diante da besta. O capítulo 15 e o verso 3, João viu este povo de Deus num mar de vidro, salvo, santificado, glorificado. Capítulo 15, verso 3. Vejam a visão que João teve. E vi como um mar de vidro misturado com um fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Este é o futuro para você, meu querido irmão, que ama Jesus Cristo e que guarda os seus mandamentos. É a glória, glorificados no reino de Deus, cantando o cântico de Moisés e do Cordeiro, em adoração. Deus está convidando você para fazer parte deste povo. Que a graça e a paz do meu Senhor Jesus estejam com você. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor.